A vice-presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, a jurista Maria Berenice Dias, reconhecida internacionalmente por seu estilo progressista em defesa dos direitos da mulher e das minorias, afirma que a Constituição Federal é soberana e não pode ser desrespeitada. Para ela, Samanta está protegida pela Carta Magna. Não tem ninguém mais protegido na Constituição do que crianças e adolescentes. O melhor interesse tem que ser preservado, dentro de uma prioridade total. E essa regra tão fundamental, ela deve ser respeitada, e mesmo a Convenção da Haia, que faz parte do ordenamento jurídico pátrio, ela abre possibilidade de se julgar desta maneira. Até eu vou fazer referência expressa nesse artigo 12 da Convenção da Haia, que diz que deve-se ordenar o regresso da criança, salvo se for provado que a criança já se encontra integrada no seu novo ambiente. A advogada da publicitária Flávia Arpaz entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça. O mandado de busca e apreensão de Samanta para retorno imediato aos Estados Unidos foi então suspenso. A advogada Cláudia Grabois diz que o importante é defender os direitos de Samanta e afirma que não há interesse em afastar a criança do pai. Ao contrário, para ela, Samanta tem o direito de conviver tanto com a mãe quanto com o pai. A única pessoa importante nesse contexto, nesse momento, é a criança. Não é o pai, não é a mãe, é a garantia da dignidade inerente da criança. Então, com tudo que ela tem direito, ela tem que ter uma vida digna, ela tem que ter os seus direitos humanos respeitados por inteiro. Ela precisa ter o direito de ser feliz, o direito à felicidade deve ser assegurado à menina Samanta. A proteção deve ser assegurada a Samanta. É preciso que se dê um basta nisso, que ela possa viver em paz em seu país. E o seu país se chama Brasil. Há 25 anos, Napoleão Nunes é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Para o magistrado, casos que envolvam direitos e o bem-estar da criança e do adolescente devem ser julgados com humanidade, acima de tudo. Na verdade, o segredo da proteção, da liberdade, das garantias e dos direitos, esse segredo está na mão do julgador. O juiz só pratica uma injustiça se quiser. Se ele não quiser, ele não pratica. Em toda solução judicial, em todo processo, há uma margem para realizar a justiça. Qualquer que seja o dispositivo legal. Qualquer que seja. Ou constitucional, ou convencional, ou contratual. Enfim, a disciplina abstrata, o regulamento da relação é uma coisa que não tem obrigatoriamente ou necessariamente de se refletir tal e qual na decisão. O juiz sempre deve e, sobretudo, sempre pode incluir na sua decisão uma singularidade, uma peculiaridade, uma individualização. Digamos que ele tenha o livre-arbítrio para isso. O nome livre-arbítrio, às vezes, provoca um certo arrepio, porque a sociedade, tradicionalmente burguesa, entende que o juiz deve ser amarrado na lei, ou amarrado à lei. Essa é uma visão completamente hostil à atividade judicial. O judiciário é um poder, e ser poder significa poder inovar, ter a potestade, a capacidade, a energia para inovar. Quando se diz, os juízes são livres, são mesmo livres, mas são livres de quê? De injunções administrativas, de injunções parlamentares, sem dúvida. Mas se eles forem amarrados ao que diz a lei, eles não são livres, são escravos da lei. O magistrado ressalta que a criança tem que ser preservada prioritariamente, independente de interesses opostos. Questão que envolve criança é sempre muito delicada, pois cabe ao juiz preservar com absolutíssima prioridade o interesse da criança. As leis, as regulações,
as convenções internacionais, às vezes são feitas por pessoas que não têm filhos, que não sabem o que é o interesse da criança e estabelece de uma maneira linear, genérica, ou seja, estabelece uma régua para medir todas as situações. Isso é completamente abstrato, irrealístico e perverso. O caso Samantha ilustra centenas de situações que envolvem a disputa pela guarda de filhos entre pais que moram fora do Brasil. Sensibilizadas com a situação de centenas de brasileiras que são ameaçadas de ficar sem o filho no país, deputadas e senadoras manifestaram apoio a Flávia Arpaz, mãe de Samantha. Durante os discursos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no plenário do Senado, deputadas e senadores foram solidárias ao caso Samantha. Emocionada, a deputada Mara Gabrilli leu a carta da mãe da menina, pedindo ajuda às parlamentares. Meu nome é Flávia Arpaz, sou brasileira, mãe, mulher e luto pelos direitos da minha filha desde 2010. Antes de começar a leitura dessa carta, eu gostaria que todos entendessem que meu principal objetivo é o bem-estar e a saúde mental, física e psicológica da minha filha. Minha filha Samantha, brasileira, filha de pais natos, nascida nos Estados Unidos, filha de pais brasileiros. A Samantha é uma criança brasileira de 7 anos, que vem crescendo, formando seu caráter. É uma menina linda, saudável, bem tratada, inteligente e, apesar de tudo, muito feliz. Ela tem tudo para continuar sendo uma menina muito feliz. Vocês vão entender porque que eu estou lendo essa carta. No Brasil, tem mãe, pai, avós, tios, primos e amigos. Ela tem uma família, no entanto, hoje, a imagem que ela tem de família é algo despedaçado. Ainda dá tempo dela mudar essa imagem. Ela pode ter tudo sem ter que se separar de um dos lados. No entanto, uma disputa judicial emergiu sobre o futuro da minha filha. Discorro aqui sobre a Convenção de Haia, adotada pelo Brasil, que está sendo utilizada, no meu caso, pelo pai da minha filha para tentar levá-la de volta aos Estados Unidos, sendo que tanto eu quanto ele somos brasileiros. Então, por que, eu me pergunto, por que ela precisa viver no meio dessa confusão? Disputa judicial, se tudo pode ser diferente. Contudo, um divórcio conflituoso e complicado se iniciou. O pai de Samantha, meu ex-marido, foi se tornando abusivo, agressivo, violento, com o passar dos meses. Após várias ocorrências policiais e incidentes, consegui na justiça americana uma ordem de proteção contra meu ex-marido e algo equiparado à Lei Maria da Penha aqui no Brasil. Alguns meses depois, já desesperada e sozinha, passando por grave situação emocional e financeira, eu, Flávia, ganhei na justiça americana o direito de vir ao Brasil por 16 dias com Samantha. Samantha é uma criança querida, cheia de vida, rodeada de amigos. Por sinal, sempre conviveu com os avós e tios paternos. O único que reside nos Estados Unidos é o pai, e um pai que não vem vê-la há 6 anos. Apesar de inúmeros pedidos meus, tudo já levado à leitura das autoridades responsáveis. Como cidadã brasileira, ex-esposa de cidadão brasileiro, como vítima de maus tratos, como mãe, como mulher, eu peço ajuda. Eu já perdi minha dignidade, meus direitos, meus bens. Mas se tudo o que perdi for para garantir a felicidade da minha filha, valeu a pena. Por favor, me ajudem a devolver a Samantha o seu direito de ser feliz. Como mãe, como mulher, deixo aqui meu pedido desesperado de ajuda, em nome de mãe e filha que esperam apoio e proteção de seu país e pátria, Brasil. Assinado, Flávia Arpaz. Acho que a gente pode prosperar muito quando a gente trilha um caminho de acordo. E é isso que eu gostaria muito que acontecesse, né? Que a gente pudesse juntar todos os atores e fazer com que todos fossem ouvidos para chegar num acordo. Eu acho que essa seria a forma menos dramática de lidar com a criança, principalmente, com o futuro da criança, porque o presente dela tem sido muito prejudicado por conta
dessa desavença, por conta dessa diferença de pontos de vista. E acho que ela é a principal, o futuro dela é o principal de toda essa história. Ao que tudo indica, ela está melhor com a mãe, porque segundo a informação, o pai já tinha um processo judicial de violência, né, e que não pode botar a criança no lar violento. Tinha até uma definição de distância, né, do pai com a criança. Então, se qualquer juiz olhar este caso, isso é verdade, é impossível se manter essa criança com o pai, né? Agora, é o que eu digo, é análise caso a caso, olhando para a criança e não para os pais. Creio que antes de acusar a mãe de sequestro, se de fato ela cometeu alguma falha, vindo ao Brasil com autorização com a filha, entretanto não retornando, foi exatamente com o objetivo de fugir, escapar de um problema muito mais grave, que era ameaça à sua própria vida e, quem sabe, a vida da própria filha. Porque, pelo que tudo indica, e ela mostrou isso de uma forma muito contundente no processo, ela sofria ameaças físicas, né? Ou seja, violência doméstica, quando vivia com um marido extremamente violento. Creio que tem de haver, por parte da justiça brasileira, uma sensibilização em relação ao caso e uma demonstração dos fatos para que não haja qualquer tipo de evidência de que a atitude da mãe foi tão somente para proteger a sua filha e para proteger a sua própria vida. A violência contra a mulher, ela atinge a integridade física e mental, psicológica, das futuras gerações. Então, o impacto maior em relação às crianças e adolescentes. Talvez quem mais sofra fisicamente é a mulher, mas o impacto é na vida desse futuro adolescente, futuro adulto, que virá um dia governar esse país. O Estatuto da Criança e do Adolescente já garante para essa mãe esse tempo que essa criança ficou com sua mãe. Não pode de forma nenhuma o pai querer levar essa criança. Com essa idade, essa criança já pode entrar no processo de diálogo de escolha. Tivemos recentemente um caso parecido e que agora eles conseguiram entrar em um acordo em que a criança pode ir, ficar um tempo com o pai, com garantia de voltar, e a criança fica também com a mãe, com garantia de visitar o pai e vice-versa. A mãe da criança conseguiu vir para o Brasil, trazer a criança, e agora o pai está pedindo para tomar conta e levar o filho de volta. Eu chamei o setor jurídico da Câmara, de dentro também da Defensoria Pública, e nós vamos levar esse trabalho e vamos com certeza conseguir que haja respeito. Porque eu acho que não tem essa questão de pai e mãe ficar disputando o filho. E essa guarda compartilhada é possível, só que ele mora lá nos Estados Unidos e ela aqui. Como ela disse, deputada, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar me escondendo a criança. Senadores da Comissão de Direitos Humanos vão promover audiências públicas e apurar casos em que mães brasileiras perdem a guarda do filho por serem acusadas de voltar para o Brasil sem o consentimento da justiça. Essas crianças têm sido retornadas ao país em que viviam e entregues ao pai. O primeiro caso a ser tratado será o da menina Amy Galvin. Nesse caso específico, existe uma denúncia de que o pai da criança teria acusações contra si em casos anteriores de pedofilia. A mãe acusa também esse pai de abuso sexual. E a justiça americana não aplicou medidas de proteção à criança nesse caso, ou seja, julgou que eram infundadas as acusações. Como a família insiste nesse aspecto, e nós achamos que é perfeitamente justo que se procure esclarecer e, ao mesmo tempo, proteger essa criança se houver algum fundamento nessas denúncias que estão sendo feitas. E como aqui no Senado nós temos a Comissão de Direitos Humanos e a responsabilidade com cidadãos brasileiros no exterior, nós achamos que seria importante reunir as autoridades brasileiras e identificar o que é que, além do que já foi feito, o Brasil pode fazer para esclarecer o caso e garantir o melhor encaminhamento para essa criança. O senador Humberto Costa quer o governo e o Congresso Nacional envolvidos nesse assunto.
Bem, eu acho que o trabalho que nós podemos fazer é exatamente o de tentar construir algumas situações que representem um conforto para todas essas partes, não é? E ter uma decisão da justiça já é uma coisa importante. E, ao mesmo tempo, não é, se nós executarmos adequadamente o papel que o Estado brasileiro tem, também de tentar interferir no país onde esse caso se deu, né? E também não é impossível se repensar aspectos de tratados ou de acordos internacionais que eventualmente tenham sido feitos num momento e numa realidade diferente da que nós temos hoje. O julgamento do caso Samantha ainda não terminou. Agora, uma corte especial decidirá o futuro da menina. Enquanto isso, amigos e familiares manifestam apoio em sua página do Facebook, no endereço Fica Samantha. Chega um momento em que a justiça é que decide. E esses 16 ministros vão decidir. Eu vi nessa semana o ministro do Supremo Tribunal aposentado dizer, e o assunto inclusive era sobre democracia, e ele disse uma frase de Rui Barbosa, que diz mais ou menos o seguinte: com a lei tu tem a democracia, sem a lei é o caos. Quer dizer, você não pode desrespeitar o que manda a Constituição. Eu gostaria muito, claro, e estou torcendo para a mãe brasileira, não é o primeiro caso, não é o segundo caso, que me procuram, e gostaria muito que os filhos ficassem no Brasil. Agora nós temos que estar muito bem preparados no campo jurídico, com os advogados que vão interceder toda vez que casos como esse, em última instância, a justiça que vai decidir. Mas que depender de mim, aqui na Comissão de Direitos Humanos, essas mães que estão nos ouvindo nesse momento, saibam que terão todo o apoio. Flávia, mãe de Samantha, pede ajuda à presidente da República para que a menina continue no Brasil. Eu queria pedir à presidenta Dilma que interceda no meu caso e que me ajude a permitir que a minha filha tenha uma vida saudável e feliz. Inclusão termina aqui. Para rever este programa, acesse www.senado.leg.br/TV e clique em Inclusão. Para enviar sugestões ou fazer contato com a nossa produção, o endereço é inclusão@senado.leg.br e também pelo telefone 0800 61 22 11. Terminamos o programa de hoje com imagens e uma mensagem de familiares, entidades, ativistas e amigos da menina Samantha que acreditam na decisão da justiça brasileira. Até a próxima.